Olá, queridos alunos. Então, na última aula que tivemos, nós paramos na nomeação, na verdade, na libertação do Pedro Ludovico, com o advento da Revolução de 1930, que vai levar Getúlio Vargas ao controle do Brasil, como presidente do Brasil, no chamado governo provisório. Depois eu vou especificar com detalhes as fases do governo Vargas nesse momento, que vai ser dividido em governo provisório, governo Vargas e governo constitucional e Estado Novo, tá? Mas aí no caso, e tudo isso vai se chamar Era Vargas, mas aí no caso eu vou focar agora na Constituição de Goiânia. Quando Pedro Ludovico libertado, e Pedro Ludovico era um aliado das forças de Vargas, o que vai acontecer? Ele será nomeado interventor. Interventor vai ser o cargo de governador, porém não eleito. Ele vai ser nomeado pelo presidente, como vai acontecer em todos os estados brasileiros, tá? Brasileiros. Então, Pedro Ludovico toma como atitude, uma das primeiras coisas é pensar já na Constituição de Goiânia. Por quê? Porque era a forma que ele também tinha, além de levar mais para o centro do Estado uma nova capital para justamente difundir a atividade econômica, justamente para aumentar a capacidade de povoamento do Estado, era também aproximando do norte também, tão subdesenvolvido, né? E de Anápolis, no caso ali, um grande centro de logístico de distribuição já naquele momento. O que vai acontecer? O Pedro Ludovico ele vai propor a construção de Goiânia e o Vargas vai atendê-lo prontamente. Goiânia é fruto da Revolução de 1930. Então vocês podem anotar aí. Goiânia é fruto da Revolução de 1930. Seria pouquíssimo provável que o Goiânia algum dia tivesse sido construído se não houvesse a Revolução de 1930. Porque as oligarquias, elas não queriam perder o controle, e elas estavam onde? Fundamentalmente localizadas na cidade de Goiás, principalmente os Caiados, onde era o reduto deles. Então, assim, eles nunca almejariam a mudança de localidade ali, porque eles sabiam que eles iam perder poder. Então, o que vai acontecer? A Constituição de Goiânia ela tem marcos, né? O Pedro Ludovico interventor, né? Naquele momento, Pedro Ludovico ele vai permanecer como interventor de 1930 a 1934. Tá? Lembrando que o interventor era nomeado pelo presidente, no caso, sem eleições, naquele momento não havia eleições no Brasil com a Revolução de 1930. Então, em 1932, vai ser dado o primeiro passo para a Constituição de Goiânia. Vai ser nomeado como presidente de uma comissão que encontrará o principal local para a construção da nova capital, um local ideal para a construção da nova capital. Será nomeado, então, o bispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira. Tá? E onde será decidida, que local será esse escolhido para a construção da nova capital? A nova capital começará a ser construída na localidade de Campinas. Por quê? Porque ali é uma área onde já está próxima de Trindade, você tem ali facilidade já, porque já há rodovia ali. E, além disso, o que acontece? Campinas era, então, um município, aquela área vai ser desapropriada para a construção de Goiânia, e ali você tem também abundância de água, tudo isso vai facilitar o início da construção da capital ali naquela região de Campinas, tá? Então, em 1933, o Pedro Ludovico faz o lançamento da pedra fundamental da Constituição de Goiânia, né? Em 1935, a criação do município de Goiânia e a nomeação do primeiro prefeito de Goiânia, que é o venerando de Freitas Borges, tá? E quando a nomeação dele também, a criação do município, automaticamente é transferido o poder executivo para a nova capital. Sai o poder executivo da antiga capital, cidade de Goiás, ou Goiás Velho, como o Pedro Ludovico começou a chamar, né? Porque ali estava o que era velho, o que era velho estava em Goiás, velho, o que é novo está em Goiânia, né? E, no caso, em 1937, é feita a transferência dos poderes legislativo e judiciário. Se caísse uma questão falando de transferência de poder, primeiro vem o executivo, depois vem o legislativo, depois vem o judiciário, tá? É só vocês seguirem essa ordem: executivo, legislativo e judiciário, tá? E em 1942 ocorre o batismo cultural da inauguração de Goiânia. Então reparem que Goiânia é uma cidade planejada e ela não demora tanto a se concretizar. São 10 anos para Goiânia se concretizar. Tá certo que Brasília, quando a gente for estudar Brasília é inaugurado às pressas, né? Mas aí é um outro contexto. Brasília vai começar a ser construída em 1956 e a entrega em 1960, tá?
mas já é outro contexto. Mas se pegar o todo, não demora tanto a construção de Goiânia, tá? Desde o do momento que é nomeado o bispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira para a comissão que vai estudar o local e decidir o local que vai ser local e começar a construção da nova capital, o lançamento da pedra, a nomeação do primeiro prefeito, a transferência do executivo de Goiás Velho para Goiânia e a criação do município. Em 1937 você tem a transferência dos outros poderes e o batismo cultural, inauguração de Goiânia, que é um evento, inclusive, que dizem que o Vargas ele vai falar que a região do Centro-Oeste, o Cerrado vai se transformar no celeiro do Brasil. Não sei exatamente se falou isso, porque na época o solo do Cerrado era muito infértil em termos assim para agricultura de larga escala. Então assim, mas bem, para todos os efeitos parece que disse, tá? E se concretizou. Quem são os arquitetos? Vem aqui comigo. Quem são os arquitetos que vão? Quem é o arquiteto que vai fazer o plano piloto, né? Pensar o plano piloto de Goiânia? É o Artílio Corrêa Lima, tá? E quem vai executar isso? Será o Jerônimo e o Abelardo Coimbra de Bueno. Inclusive o Jerônimo Coimbra de Bueno, ele vai ser o primeiro governador de Goiânia, o primeiro governador de Goiás que será eleito, né? Porque nesse período não há eleição. Quando chega em 1934, você tem um período muito curto da Constituição que vai terminar em 1937. Então, o primeiro governo eleito da República Liberal, que vai ser o regime da República, vai começar de 1946 e vai durar até 1964, quando você tem a interrupção da democracia pelo golpe dos militares, o que vai acontecer? O primeiro governador de Goiânia vai ser justamente o Jerônimo Coimbra Bueno, eleito. Tá? Bem, qual é o desenho do plano piloto de Goiânia? Você tem a Praça Cívica no meio, tá? E da Praça Cívica sai a Avenida Araguaia, a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins. E por baixo, passando perpendicularmente, a Avenida Paranaíba. Fato é que dizem que isso daqui foi planejado pensando no manto de Nossa Senhora, mas também dizem que pode ter sido um símbolo maçom. Tá? Essa é a ideia. Bem, fato interessante também é a escolha do nome da capital, né? Da nova capital. Foi feito um concurso no jornal, o jornal se chamava O Social, né? E o nome da cidade que recebeu mais votos foi Petrônia, em homenagem ao Pedro Ludovico, né? Foram 105 votos. Enquanto a Anhanguera foi o segundo colocado, e Goiânia foi um dos últimos, porque recebeu menos de 10 votos. Mas aí o Pedro Ludovico, numa canetada, falou, não, Petrônia não. Não sei se ele achou feio ou se ele achou a homenagem um excesso, né, de bajulação em cima dele. O que vai acontecer é o seguinte, que o Pedro Ludovico ele vai impor o nome Goiânia, ele que vai escolher o nome Goiânia, mesmo o nome Goiânia tendo perdido. Né? E é interessante pensar que Petrônia, eu não sei porque a gente está acostumado com Goiânia, Goiânia é muito melhor do que Petrônia, né, digamos também. Tá? Bem, de onde vem o nome? Né? O nome Goiânia, que eu quero dizer, vem de um título de um livro de poesia à época, tá? Publicado em Portugal, na cidade do Porto, em 1896. E o autor do livro é Manuel Lopes de Carvalho Ramos, um baiano, tá? Que esse livro dele vai ser publicado em Portugal. Agora, quem leu o livro e propôs o nome Goiânia e vai ser o vencedor do concurso, mesmo não tendo recebido o maior número de votos, pelo Ludovico, vai ser Alfredo de Castro. Tá? Uma característica muito importante de Goiânia é que Goiânia imediatamente recebe o nome de Cidade das Flores. Por quê? Porque em muitas rotatórias, naquele momento, você tem flores. Né? Como é uma cidade planejada, então se chama Cidade das Flores. Uma outra característica de Goiânia também é que Goiânia é a capital brasileira da Arte Deco. O que é a Arte Deco? É uma arte que surgiu na França. Né? O arquiteto, o Atílio Corrêa Lima, ele vai estudar na França arquitetura, e aí, no caso, ele vai se inspirar nesse movimento, né, arquitetônico, urbanístico arquitetônico, que vai ter um impacto muito grande não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na França. Tanto que Goiânia é a capital brasileira da Arte Deco. Agora, a capital mundial de Arte Deco não é Paris, é Miami. Miami, a capital mundial da Arte Deco é Miami. Porém, Goiânia é, sem sombra de dúvida, um dos pontos mais importantes do mundo de Arte Deco. E aí, que edifícios, né? Quais são as características da Arte Deco? Bem, os edifícios são retos e você não tem cores escuras, né? E quais são esses edifícios que a gente pode apontar aqui em Goiânia? Bem, ou monumentos. O Coreto da Praça Cívica, o Palácio das Esmeraldas,
o Teatro de Goiânia, a Torre do Relógio, a Estação Ferroviária. Há outros também. Depois vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar isso com muita facilidade na internet. Então, caso caia uma questão falando que Goiânia é a capital nacional da Arte Deco, a capital do Brasil da Arte Deco, está certíssima, tá? E essas são as características. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui no governo Vargas para vocês entenderem como é que vai funcionar isso. Isso daqui é a Constituição de Goiânia. O governo Vargas ele tem uma mudança profunda na política brasileira, né? E agora a gente vai estudar um pouquinho da era Vargas, tá? Para vocês entenderem o que vai acontecer. O grande nome da era Vargas em Goiás, sem sombra de dúvida, é o Pedro Ludovico, tá? E aí vocês vão ver a importância do Pedro Ludovico. O Pedro Ludovico é o cara que vai definitivamente impulsionar a modernização de Goiás, tá? É ele que vai pensar e vai tirar Goiás daquela ideia de oligarquia, etc., né? O Pedro Ludovico ele não era bem visto pela oligarquia de maneira nenhuma, né? Ele, inclusive, tinha sido preso, tá? Bem, vamos dar uma olhada aqui. A Era Vargas. Vocês vão ver que coisa fascinante é esse período, né? Que vai ter um impacto fundamental na história do Brasil, tá? Então vamos lá. A Era Vargas, que vai durar de 1930 a 1945, vai ter uma pausa e vai voltar de 1950 a 1951, 1951 a 1954, quando Vargas dá um tiro no próprio peito e sai desta vida para entrar na história. Bem, o que vai acontecer nesse período? No período de 1930 a 1945, há o seguinte: há o governo provisório, que vai ser o presidente provisório, vai ser Vargas, que vai governar de 1930 a 34. Ocorrerá o governo constitucional, com a Constituição de 1934, que vai durar de 1934 a 37, e o chamado Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, que vai durar de 1937 a 1945, quando Vargas ele sai do poder, ele é obrigado a sair do poder pelos militares. Bem, o que nós temos aqui nesse período de muito importante para a gente na história de Goiás? E aí eu falo do governo provisório. Vamos dar uma olhada aqui, acompanhem comigo. Assim, tem um detalhe que eu quero destacar, o seguinte. Acompanhando essa cronologia que eu acabei de colocar aqui no quadro, da Era Vargas, de 1930 a 1945, nós temos a seguinte característica. Aqui, em todo esse período, o Pedro Ludovico ele permanece no comando do executivo em Goiás, seja como interventor ou seja como governador, tá? Então, no governo provisório de 1930 a 1934, o Pedro Ludovico ele vai ser interventor em Goiás. Interventor. De 1934 a 1937, o Pedro Ludovico ele será governador. E de 1937 a 1945, quando o Estado Novo ele é criado, o que vai acontecer? O Pedro Ludovico voltará a ser o quê? Interventor. Pedro Ludovico era o homem de confiança do Vargas, sem sombra de dúvida, tá? Bem, de toda forma, o Pedro Ludovico ele permanece o tempo todo no controle. Quando acaba o Estado Novo, o que vai acontecer? O Pedro Ludovico ele vai deixar de ser interventor, mas ele não vai perder influência política. A influência do Pedro Ludovico ela vai perdurar durante muito tempo. Até a década de 1970 ainda vai ter influência do Pedro Ludovico aqui. Seja através do filho, seja através de parentes, etc., como o primo, mas o Pedro Ludovico ele continua tendo influência. O Pedro Ludovico depois vai ser eleito deputado constituinte, vai ser eleito senador, então o Pedro Ludovico ele é uma figura muito... talvez a figura política mais importante do século XX, tá? Em Goiás, junto com o filho dele, o Mauro Borges. Tá? Bem,
Vamos falar aqui do governo provisório. O que vai acontecer no governo provisório? Que vai durar, como eu falei, de 1930 a 1934. Bem, havia muita pressão para que o Vargas ele criasse uma Assembleia Constituinte e fizesse uma Constituição, como ele havia prometido quando houve a Revolução de 1930. Porém, isso vai demorar. Então, o que vai acontecer? Ocorrerá em 1934 a chamada Revolução Constitucionalista em São Paulo. Né? Como eu falei para vocês, durante a República Velha, os estados eles tinham a liberdade de terem exércitos próprios. E quando eu falo exércitos próprios, são exércitos de verdade, com aviões de combate, com tanques de guerra, artilharia pesada, que competiam inclusive com o próprio exército brasileiro. A força policial de São Paulo era a mais forte do país, inclusive com tanques de guerra. Então, o que vai acontecer? Como o governo Vargas não vai fazer a Constituição, vai começar um movimento em São Paulo para pressionar o governo Vargas para que ele faça a Constituição. E um desses protestos acaba sendo reprimido e morrem 4 estudantes. Que vai acabar dando o nome deles, né, a abreviatura de um movimento chamado MMDC. Mauro Maragaia, Drauzio e Camargo, se eu não me engano. São os estudantes que acabam morrendo nos protestos. E aí o movimento MMDC ele vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando a revolução e São Paulo vai entrar em guerra contra o resto do país, guerra civil contra o resto do país. São Paulo vai entrar em batalha. Então o que os outros estados vão fazer? Eles vão enviar tropas apoiando Vargas para acabar com a Revolução Paulista. E qual o papel de Goiás nisso? Bem, uma das pessoas que vai lutar a favor do governo Vargas é nada mais, nada menos do que a Santa Dica. Tá? A Santa Dica ela será nomeada capitã do Exército Brasileiro e ela vai comandar uma tropa de aproximadamente 150 homens que lutará contra as tropas paulistas. E o fato mais famoso é o seguinte: a Santa Dica ela tem que atravessar uma ponte em Minas Gerais em direção a São Paulo. E aí o que acontece? A ponte está toda minada. E aí a ideia era a seguinte: a partir do momento que alguém pisasse na ponte, quando as tropas estivessem no meio, explodiria a ponte e todo mundo morreria. O que vai acontecer? A Santa Dica vai mandar um ir. E vai falar, não vai explodir. E foi. E depois ela levou toda a tropa. Quando todo mundo acabou de atravessar, a ponte explodiu. Mais um motivo para ela ter a fama dela de milagreira aumentada. E aí o que vai acontecer também? Ela não vai perder nenhum homem em Minas Gerais na Revolução Paulista. Então ela apoia Vargas, né? Apoia Vargas. Apoia as tropas de Vargas. E não perde nenhum homem. Tá? Então aí a fama da Santa Dica, se já era enorme, aumenta mais ainda. Tá? Então essa é a importância da Revolução Constitucionalista. Os paulistas serão derrotados, tá? Mas Vargas vai fazer o quê? Vargas vai organizar uma Assembleia Constituinte para atender as demandas de São Paulo e vai acabar fazendo essa Constituição em 1934. A Santa Dica, depois desse fato, o que ela vai? Ela vai se recolher, tá? E ela vai se dedicar basicamente ao curandeirismo, tá? O marido dela, depois, ele vai acabar sendo derrubado do governo de Pirenópolis. Eu falei para vocês que na década de 30 ele vai ser eleito prefeito de Pirenópolis, ele vai acabar sendo derrubado depois de um tempão. E aí o que vai acontecer? A Santa Dica, o marido dela, algum tempo depois, morre, e a Santa Dica vai morrer só na década de 1970, porque o marido dela era bem mais velho que ela. Ela vai ser enterrada debaixo de uma árvore que ela pediu, mas ela vai voltar a ser pobre como ela sempre foi. Essa é a grande verdade, tá? Então, assim, basicamente aqui é o grande ato político. Só que, assim, os políticos, eles acabavam indo atrás da Santa Dica, porque eles sabiam que ali havia muita gente que estava em volta dela, e eles queriam apoio. Dizem, não sei se é verdade, pode ser fofoca histórica, que o Pedro Ludovico
foi amante da Santa Dica. Mas aí a gente não tem como confirmar isso, mas ela era uma mulher muito bonita. A grande verdade é essa, tá? Tem as histórias também que ela tinha 2 maridos, etc. Isso daí já é tudo fofoca histórica, né? A gente não tem como saber. Mas, enfim, avançando aqui pela história, o que vai acontecer depois do governo provisório, né? A gente passa pela Revolução Constitucionalista e a história vai avançando. E em 1939, explode o quê? A Segunda Guerra Mundial. Bem, o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial? Sim, o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial a partir de que ano? Em 1942, depois de ter navios afundados pelos submarinos alemães. Só que dessa vez, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, que a gente mandou uma força muito pequena, na Segunda Guerra Mundial a gente vai mandar a chamada Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, com 25 mil soldados, aproximadamente. Desses 25 mil, e aí que eu quero chegar, 120 soldados eram goianos. Tá? E, recentemente, foi escrito um livro, tá, por autoras goianas, no qual elas mostram, né, elas entrevistam os pracinhas ainda sobreviventes. Então, até pouco tempo ainda existiam 10 pracinhas, como eram chamados os soldados brasileiros, sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. E o livro é Lembranças da Luta. Lembranças da Luta. Tá? Desses 10 pracinhas, 7 vivem em Goiânia e 3 em Anápolis. Tá? Bem, o governo Vargas ele acaba sendo... As tropas brasileiras foram lutar contra regimes totalitários, contra ditaduras. Ditadura nazista, ditadura da Alemanha, né, no caso, ditadura fascista italiana. E no final das contas, as tropas elas estavam vivendo numa ditadura, que era a ditadura Vargas, do Estado Novo. O que elas vão contestar? Elas vão pensar, bem, se eu estou vivendo numa ditadura, o que eu tenho que fazer? Não, isso não tem lógica. O exército brasileiro vai pressionar Vargas para reconvocar a democracia, Vargas vai renunciar, e aí com isso Vargas voltará, Vargas como Pedro Ludovico não deixará de ter preponderância política, tanto que depois ele vai voltar eleito pelos braços do povo, depois de em 1950, né, nas eleições de 1950, ele vai ser eleito presidente do Brasil, e assim como Pedro Ludovico vai continuar a vida política dele. Tá? Nesse ínterim, o que vai acontecer? Goiânia, em si, continuará seu desenvolvimento. E, naquele período, em 1937, o Vargas lançará os germes da chamada Marcha para o Oeste, que é justamente o tópico de onde nós continuaremos na próxima aula. Tá? Então, continue com a gente, aqui é Diferencial, e até já.